Shalom de Al, irmãos. Shalom de Al, nosso Abba celestial. Yud Re Vav Re. Yud Re Vav Shin Yai. O Pai deu nome ao Filho. Aqui, ó. O Pai deu nome ao Filho. Shin Yai é salvação. Yal, salvação. Pai e Filho. Aqui estamos em hebraico paleontológico. E aqui nós estamos no hebraico quadrático, né? Yud Re Vav Re. O pai deu nome ao filho, ó. Yud Re Vav Shin Ai. Yalsha, Yal. Escreve da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Certo? Isso aqui nós estamos falando do hebreu, né? De toda a história da humanidade que se deu desde a morada celestial. Então tem toda uma história narrada dentro das Sagradas Escrituras, irmãos, que todos nós precisamos ter conhecimento, né? Aqui eu estou mostrando para vocês aqui uma Bíblia, aqui é uma escritura sagrada de Al e de Alcha, né? Essa aqui é uma Sagrada Escritura de Al e de Alcha. Eu tenho uma outra Sagrada Escritura aqui, você entendeu? Que é uma Dalit, né? Que é de Al e Alcha. Já vem o nome verdadeiro, né? Tá? Por que tudo isso, irmãos? Aí nós temos aqui, essa aqui é uma profética, né? Mas é já depois ali de Martinho Lutero, né? Porque eu tenho uma João Ferreira de Almeida aqui dentro. Essa Bíblia aí, ela foi compilada, montada, né? Porque Bíblia é uma biblioteca. Ela foi montada lá no Concílio de Nicéia. De que forma? Eles copiaram da Septuaginta. Quem copiou? A reunião no Concílio de Nicéia, chama Concílio de Nicéia, quando o imperador Constantino reuniu ali todos os doutores de lei, né? Pessoal, aqueles que já congregavam lá em Roma, né? Judeus, aqueles que não aceitaram Machia e Alcha, e também aqui quando eles compilaram a Septuaginta. Isso aqui nós estamos falando lá do Império de Alexandre o Grande, né, da Grécia. Então pegou aqueles gregos, filósofos e tudo mais, reuniram tudo ali no Concílio de Nicéia, mais de 320 especialistas, né, doutores da lei e conhecedores de religião. E foi ali que eles compilaram tudo e criou a Bíblia. Então, até então não existia Bíblia, né? Eram o quê? Pergaminhos. O que é os pergaminhos? Vocês conhecem, né? Pergaminhos. Os pergaminhos que foram escritos, né, pelos profetas e pelos apóstolos. Eram em couros de carneiro, em papiro, né? E às vezes em pedras, né? Em pedras. Então tá aqui. Nós temos aqui vários achados arqueológicos lá em Israel. Isso foi achado lá no Mar Morto, em Qumran, que os essênios, quem que eram os essênios? Era uma seita que existia na época do Machia, quando o Machia contemporâneo, o Machia andou com o Machia lá na época, né, em que ele viveu, do ano 1 ao ano 30, porque no ano 30 ele morre, matam ele, pregam ele no madeiro. Então tem toda uma história narrada. Então não existia Bíblia, né? A Bíblia foi inventada, mais uma vez eu quero reiterar a vocês, irmãos. A Bíblia, a biblioteca, aquele resumo de todos os documentos que foram tirados, você entendeu? De todos os pergaminhos, porque existe duas histórias, vocês têm que estar atentos. E hoje o foco nosso é esse, o foco nosso é hoje, porque existe tanta dificuldade para os nossos irmãos entenderem, os nossos irmãozinhos entenderem, porque nós, Yaldim, já entendemos a verdade. E a verdade liberta, só a verdade liberta você de dentro desses apriscos, dessas gaiolas, desses viveiros, vamos chamar tudo isso de aprisco, porque aprisco é o quê? É uma gaiola, é um viveiro, é uma prisão, que te aprisiona dentro, você entendeu? De quatro paredes, você entendeu? Dentro, você entendeu? Para te doutrinar, você entendeu? Através de dogmas, de ideologias, de catecismos, doutrinas, irmãos, do quais eles são especialistas, porque o pai de quem faz tudo isso é o pai da mentira,
é o pai da mentira, é Lúcifer, Satanás. Então ele habilita de forma crucial a mentira. Então todos nós sabemos que uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. E foi isso que aconteceu quando nasceu o Concílio de Nicéia e quando nasceu o cristianismo, porque o cristianismo nasce lá depois desse Concílio de Nicéia por Constantino. Ali ele cria uma igreja, porque até então não existia igreja. A igreja foi criada pela igreja que é a primeira, a universal, chama universal, católica, em latim é universal, católica, apostólica, romana, lá em Roma, onde foi o Concílio de Nicéia. Ainda não tinha ali o Vaticano depois que nasce o Vaticano, que toda a sede da Igreja Católica Apostólica Romana vai lá para dentro. Mas quem cria a Igreja Católica Apostólica Romana é Constantino. Então essa história, irmão, que faz 1700 anos, mas a história dos hebreus, ela faz 6.000 anos. Então o que eu quero dizer a vocês? Eu gostaria tanto que vocês prestassem atenção e que vocês estudassem, irmão. Porque aqui falando, pode despertar em você algum interesse de você querer saber a verdade. Mas a verdade vem através de estudos, irmãos. Então, você tem que estudar sobre Roma, né? Concílio de Nicéia. Você tem que estudar sobre a história dos hebreus, você tem que estudar... Vou abrir aqui rapidinho só para vocês verem, que não dá para falar tudo no vídeo, né? Mas aqui, ó. Tá tudo aqui, irmão. Tá tudo que durante 5 anos eu venho estudando, tá tudo aqui. As histórias dos hebreus, a história de Roma, a história dos concílios, as histórias... Você entendeu? Comunismo, nascimento do comunismo, teoria geral do Estado, e blá, blá, blá. Aí vai embora, irmão. Vai embora. Você tem... Olha, não é só dentro de uma Bíblia, né? Porque aqui dentro, principalmente da Bíblia montada lá no Concílio de Nicéia, ela pegou uma narrativa toda pronta. Entenda bem. Ela pegou uma narrativa toda pronta. Quem que fez essa narrativa? O próprio Pai, em espírito, passou para os profetas, e os profetas escreveram em pergaminhos. Você entendeu? E o pai falou assim, agora vocês vão pegar esses rolos sempre guardar. Cópias e guarda, original guarda. Por quê? Porque lá no final dos tempos, isso tudo eu quero que isso tudo seja revelado. Por quê? Porque ele já sabia, irmãos, que o inimigo, Lúcifer, Satanás, iria montar um sistema mundial, que é a ordem mundial implantada por Lúcifer. Ele cria uma ordem mundial. E o nome dessa ordem mundial se chama Babilônia. Babel. Você entendeu? Tem início onde? Tem início quando Lúcifer, Satanás, injeta o veneno na humanidade através de Eva e Adão. Ele faz um filho em Eva, você entendeu? E nascem ali um filho, juntamente com o filho da serpente com Eva, nasce o filho de Adão com Eva também, gêmeos, não é? Gêmeos, que é Caim e Abel. E o inimigo veio para matar e tomar possessão aqui do mundo. Então, ele, na rebelião celestial, ele não teve sucesso, êxito, porque ele foi expulso, ele e 1/3 dos anjos. E o papai, para nos resgatar, tirar de nós, fala assim, por que de nós? O que nós fizemos? Ah, porque nós tínhamos já errado lá na morada celestial. Nós quem? O outro, 1/3. 1/3 caiu com Satanás, 1/3 ficou neutro em cima do muro e 1/3 tomou partido com o papai. Aqui na terra ele falou assim, olha, eu vou mandar vocês para lá, aonde está Satanás, Lúcifer, eu vou trancar vocês com ele, vocês vão conviver com ele lá, com esses espíritos imundos, que hoje são espíritos imundos, né? E o pai da mentira ali, que é o Lúcifer, Satanás, o demônio o maior, o dragão, a serpente, esse vai estar preso dentro desse domo aí que a gente chama de, nessa nave que nós orbitamos aqui, dentro da Via Láctea, nós estamos presos aqui com esse inimigo. Mas o papai quer que a gente, porque tereis aflições e tribulações. Todo mundo que vir aqui para esse mundo, daquele 1/3 que ele preparou, esse Éden aqui, e Lúcifer, quando tomou isso aqui, deixou de ser Éden, passou a ser o que? Morte, tudo começou a morrer,
a partir do momento que ele toma possessão, tudo começou a morrer, e ele troca toda a história narrativa. Então ele cria a ordem mundial dele. É isso que eu quero que vocês entendam, irmão. Então eu vejo uma dificuldade imensa nos irmãos, quando a gente vai conversar com os irmãos, falando assim, olha, então essa história narrada dentro das Bíblias criadas lá no Concílio de Nicéia, pela Igreja Católica Apostólica Romana, ela criou realmente a Bíblia, você entendeu? Então essa história foi criada lá em Constantino. Lá, quando aquele padre protestou, você entendeu? Ele escreve também uma outra, porque tem a católica e tem a protestante, né? Que é de Martim Lutero, que nasce também uma outra que foi revisada, foi modificada, tá? Então tem a Bíblia Católica Apostólica Romana e tem a Bíblia, você entendeu? De Constantino, tá? De Constantino. Então eu queria dizer para vocês, irmãos, é assim, nós todos nós temos que estar atentos com relação a isto, a esta história. É uma história toda narrada ali, tá? Peço então a vocês, irmão, que prestem um pouco de atenção naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos dizer, naquilo que nós vamos narrar aqui para vocês, porque isso aqui tudo está dentro das Sagradas Escrituras, dentro dos estudos, né? Dentro você entendeu? De várias informações que nós temos aqui, né? Está dentro da Torá, está dentro dos achados arqueológicos, você entendeu? Está dentro de 366 livros, você entendeu? Que foram escritos e ele foi colocado como sendo apócrifos, né? De Enoque. Enoque escreveu 366 livros, irmãos. E eles não foram considerados, assim como o Evangelho de Tiago, você entendeu? Outros achados que a gente tem aí, que eles consideram apócrifos, vários. Isso aqui, ó, são livros só apócrifos. Eu vou pegar um para vocês verem aqui, tá? São coleções, toda a coleção aqui, ó. Mas eu vou pegar um aqui, tá? Aqui, ó. É uma Bíblia apócrifas, tá? Isso aqui, nada disso aqui, disso tudo aqui, irmão, mais de 10 mil páginas, não interessou para a Igreja Católica Apostólica Romana, no momento deles fazerem a Bíblia Católica Apostólica Romana, colocar informações importantíssimas dos profetas ali dentro. Por quê? Porque aqui dentro narra verdades, é isso que eu quero mostrar para vocês. Por isso que é difícil, irmão, difícil, você entendeu? Eu só vou mostrar algo aqui para vocês, se tem isso aqui, ó, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, né? Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé. Na Bíblia, que é a Católica Apostólica Romana, ele só colocou Apocalipse de João, Revelações de João. Mas existe vários outros Apocalipses, irmão, você entendeu? Que vocês que estão dentro das igrejas, né, feita por mão de homens, essas igrejas construídas, que a gente chama assim, igrejas de tijolo, de massa, você entendeu? De pedras aí, vocês não conseguiram entender que houve, você entendeu, alteração, omitiram as melhores informações espirituais de entendimento, profundo entendimento para nós. Você entendeu? Porque para eles não era interessante vocês saberem disso. Você entendeu? E para vocês saberem disso, vocês têm que, primeira coisa, querer saber da verdade que liberta. E a verdade que liberta existe, irmãos. Existe onde? Dentro de bons livros, você entendeu? Originais, tirado, você entendeu? Quando lá no Mar Morto, lá em Qumran, eles viram lá quantos livros estavam lá, escritos há mais de 3.000 anos, lá na ilha de Elefantina, e achados que eles estão achando agora, irmãos. Você entendeu? Tudo. Por isso que o próprio Yahweh, nosso Abba, nosso Pai Celestial, Yahusha, disse que nos finais da era adâmica
porque ele colocou um prazo para tudo isso aqui, você entendeu? Teve um início e vai ter um fim. O fim do que? Da era daânica. Começou com Adão e Eva e vai terminar agora com a vinda do Mashiach para restaurar esse reino. Esse reino está na mão de quem tomou esse reino lá. Lúcifer, esse mundo jaz no maligno. Quem é o maligno? Lúcifer, Satanás. Esse mundo está na operação como rei desse mundo. Lúcifer, Satanás, o pior inimigo nosso. Então, todas essas pessoas que hoje criaram religião, você entendeu? Religião, partidos políticos, política, reinados, isso tudo, você entendeu? Economia, tudo isso aí, irmão. Hoje que reina dentro hoje do planeta Terra, tá? Isso tudo manifesta, porque foram criados por homens, você entendeu? Nada foi determinado pelo Pai, pelo nosso Pai espiritual, Yahusha. Não, ele deixou que nós todos ficássemos aqui, entendeu? Até porque não aceitamos ele como rei. E vocês conhecem a história, se vocês leram a Sagrada Escritura, vocês conhecem a história. Tá? Lá em Samuel vocês vão ver que não quiseram ele como rei. Aí ele falou assim, então vamos ungir um rei para esse povo aí, você entendeu? E ungiram lá Saúl, depois ungiram Davi, depois ungiram Salomão, depois Robão, depois Jorobão. Aí houve a divisão do reino, aí entra a Babilônia tomando conta de tudo, que é aquela história de Daniel, do chifre pequeno, cabeça de ouro, troncos de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro, que é a Babilônia. Hoje nós estamos dentro desse reino da Babilônia. Esse reino começou lá quando Daniel teve visão, quando Ezequiel alertou o povo, você entendeu? Que iria acontecer tudo isso aí, você entendeu? Que o rei, que o templo de Salomão seria derrubado, seria destruído, e o povo seria escravizado, disperso para o mundo, você entendeu? E nos finais de era, o papai ia reunir esse povo novamente como um Estado, e foi em 1948 que eles, através da ONU, você entendeu? Inclusive foi até um brasileiro que assinou, Oswaldo Aranha, foi ele que assinou, junto lá na ONU, o quê? Refazer o quê? Com que a nação de Israel existisse novamente, porque não existia, eles estavam dispersos, todos perseguidos em todos os países, mortos, os antissemitas, começou a matar, Hitler, todo mundo matava os judeus, porque os judeus não tinham pátria, era igual cigano, andando no mundo, tanto é que eles estão esparramados no mundo inteiro. E aí, quando lá Oswaldo Aranha assina na ONU, eles criam novamente, eles voltam para onde está hoje estabelecido Israel. Em 1967, há aquela guerra dos 6 dias, e eles reestruturam Israel, que está até hoje. Tá? E toda essa história da humanidade se dá ali para aquele povo israelita, a oliveira, você entendeu? Ali, a oliveira, né? O povo de Israel. Então, nós, para eles, somos os gentios, né? Povo gentil, assim como foram os irmãos deles, os samaritanos, né? Quando dividiu o reino do norte e o reino do sul, se dividiu ali, e aí o reino do norte se acabou, Babilônia, Nabucodonosor foi lá e destruiu com tudo, matou, você entendeu? E exterminou, e aí ficou mais o reino ali de Jorão, né? Que aí foi escravizado, onde Daniel, você entendeu? E toda aquela história que eles vêm narrando tudo ali, tá? Aí quando entra, olha só que interessante, aí quando entra ali, do reino passa Nabucodonosor, os Medo-Persas, Ciro, quando entra aqui no quadril, que é Alexandre o Grande, o reino da Grécia, nasce o chifre pequeno, que está até hoje. O chifre pequeno, que começou há 168 anos, antes do nascimento do Mashiach, antes de começar o ano 1 do calendário gregoriano, desse que nós estamos vivendo agora, que nós estamos no ano de 2025, mas no calendário caraíta, aquilo estava, você entendeu, do ano 3.800 e alguma coisa. Isso tudo estava acontecendo. Porque no ano 4000, você entendeu? O Mashiach morre pregado na estaca, no madeiro, na estaca. Matam ele ali na estaca. Ali
fecho o ano 4000 e nasce ali, a partir dali, a Era das Igrejas. Mas tudo dentro do reino do gentio. Era das igrejas por quê? Porque enquanto não vier, você entendeu? O último daqueles 1/3 que ficaram neutros lá na morada celestial, nós estamos dentro da Era da Igreja. Então, a Era da Igreja, depois da morte do Mashiach, ele começou com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós estamos hoje na última era, que chama a Laodiceia. Nós estamos vivendo na última era. E no último jubileu, porque quando Lúcifer ele aplica aquele veneno, ele seduz Eva e põe um filho no útero de Eva, que ele toma como possessão, o papai fez um documento ali, irmão, um livro, você entendeu? Que todos vocês já viram em Apocalipse falando desse livro. Esse livro é um documento que o papai selou lá na hora, com 7 selos, você entendeu? Guardou aquele pergaminho vai ser revelado agora, nos finais do último dia dos 120 jubileus. E o último jubileu, ele entra em 1980. 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030. Porque cada jubileu é 50 anos, irmãos. Então, se ele começou em 1980, isso histórias de judeus, de israelitas, né? Porque eu vejo muitos judeus ali que estão aí nas mídias sociais aí, omitem, escondem o nome verdadeiro do Mashiach. Então, por isso que engana as pessoas. Então as pessoas preferem ficar com Deus e Jesus, não vai querer ficar com o tal de Yeshua e não sei o que lá mais, e babá, tá? Mas o nome verdadeiro, é esse aqui, irmãos, em paleo hebraico e aqui no hebraico quadrado. Yud, Re, Vav, Re. É o tetagrama. Yud, Re, Vav, Re. E o filho dele leva o nome do pai. O pai deu o nome dele para o filho. Yud, Re, Vav, Xingiai é salvação. Por que o pai deu o nome do filho? Porque naquele momento em que Satanás toma de possessão, ele falou assim, meu filho virá salvar a humanidade. Então é isso. Então eu quero passar para vocês, irmão, toda essa dificuldade. A gente sempre, quando está passando essas informações, semeando o evangelho da Boa Nova, a gente vai conversar com as pessoas e fala, tio, mas é só o nome que mudou? A história narrada é a mesma? É, parecida. Sim, tem alterações, porque eles se adequaram, você entendeu, à história da Babilônia, usando toda a história narrada pelos profetas de Ial e de Alcha. Sim, tá? Então se você pegar hoje uma Bíblia que foi compilada pela Igreja Católica Apostólica Romana, depois ela foi feita umas revisões ali, no momento em que o padre alemão, ele queria, e funda ali todas as religiões protestantes, Martinho Lutero, todas as protestantes, hoje a gente conhece que tem 66 mil placas de denominação, tá? E o papai na realidade, quando ele fala de congregar em nome de Yahweh e Alcha, é uma só, universal. Por isso que fala assim, universal. Em cada cidade, uma congregação, porque todos dessa cidade, no caso eu moro em Andradina, tem quase 60 e tantos mil habitantes, todos teriam que congregar 60 em Yahweh e Alcha. Então hoje não. Hoje, como Satanás ele usa a divisão, o que é? Partilhar, faccionar, chama-se facção. Então ele criou a católica, a evangélica, a espírita, tem 66 mil e é uma confusão desgraçada. Porque uma fala que salva não, a outra 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 que salva. Tudo no nome de Deus e Jesus. Tudo no nome, você entendeu? Que foi colocado pela Babilônia, que é Deus e Jesus, que é Deus e Jesus. Mas há uma confusão imensa lá dentro. Feitiçaria, candomblé, isso tudo é coisa do demônio. Mas o Deus que está lá dentro é Deus e Jesus. O mesmo que está dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. O mesmo que está dentro da tua igreja, da tua Bíblia, da tua igreja que você frequenta. Tá certo, irmão? E Alcha você não vê em canto nenhum. Por quê? Porque vocês vão ver aí que eles esconderam o verdadeiro nome para utilizar esse nome, você entendeu? Que é o nome comercial da Babilônia, que é Deus e Jesus. Vamos lá então para a gente ter um entendimento, irmãos, uma explicação interessantíssima, né? E a gente precisa entender a verdade para se libertar, irmão. Sem verdade a gente não se liberta, sem saber do que está acontecendo, como que nós vamos se libertar?
Ô Milton, mas a igreja católica apostólica romana, a Bíblia tem 1.700 anos. Sim, você não está mentindo. A igreja católica apostólica romana, ele no concílio de Nicéia faz 1.700 anos. E eles criaram, sim, a Bíblia. Mas antes de criar a Bíblia, existe toda uma história que é de Al e de Alcha, irmão. Por isso que fala aqui, ó. Aqui, ó, fala assim, ó, o verdadeiro nome do Criador e do seu Filho, Salvador, foram revelados. Os nomes deles é Ial e Alcha. Não era revelado, irmão, estava escondido. Escondido por quê? Então eu vou mostrar aqui vocês, quando a gente vai ver Jeremias 11, 19, você vai ver que eu era como um manso cordeiro, quem? O Machia e Alcha. Não sabia que a humanidade toda estava tramando contra ele, você entendeu? Matá-lo, e matou. Cortar a árvore, quem era a árvore? O pai. E o fruto da árvore? O filho. Derrubar por terra, esconder da terra, para que ninguém nunca mais lembrasse e esse nome fosse falado no meio das comunidades. E todos aqueles que quisessem falar esse nome, eles perseguiram e mataram. O Machia, quando veio, irmão, e depois colocaram o nome dele de Jesus, porque o nome dele ficou Jesus até 1528, quando aquele português João Ferreira de Almeida começou a fazer a cópia da Bíblia escrita por Roma no latim, você entendeu? Ele começou a escrever Jesus, como inventaram a letra J em 1520, então ele, em vez de colocar o I, Jesus, em algumas ainda tem as primeiras cópias, as primeiras Bíblias, né, estão com o nome de Jesus. Depois foram feitos revisão 1, revisão 2, revisão 3, né? Várias revisões. Revisão o quê? Isso aqui estava escrito errado, vamos ter que corrigir. Revisão. Isso aqui estava errado, vamos ter que corrigir. Revisão. Então tá na 40ª, 50ª revisão, essa Bíblia João Ferreira de Almeida. Então, irmãos, o que eles fizeram? Tiraram, então, o Jesus e colocaram Jesus. Mas é o mesmo. Jesus é o mesmo, tá? Ele só saiu de grego, latim para português, tá bom? Só para vocês entenderem. Mas aqui e lá em Israel, nunca, jamais vocês vão ouvir falar de Deus e Jesus, nunca. Quem que fala Deus e Jesus lá? Mas às vezes eu vejo os rabinos falar aí, Hamilton, uns judeus falando aí de Deus e Jesus. Esses judeus mataram ele. Esses judeus que falam e não trazem esse nome aqui, o verdadeiro, tá? Foi aqueles que estão esperando ainda vir, você entendeu? O Emanuel deles, o Deus para todos. Então vai ser construído lá em Al-Shalom, lá em Jerusalém, um templo, e aí dentro do templo vai vir e vai sentar lá dentro o Pai, o Deus deles, que a Igreja Católica e todas as igrejas vão aceitar, porque eles vão sentar lá no trono. Você entendeu? Assim como Antíoco Epifânio entrou dentro do trono, você entendeu? Profanou o templo, tirou do templo o sacrifício contínuo, colocou lá o Zeus, que é o Deus, Antíoco Epifânio. O que aconteceu lá vai se repetir agora nos finais de tempo, irmão. Tudo aquilo que aconteceu lá vai acontecer aqui agora nos finais do tempo. A mesma coisa. Presta atenção. Se você quer entender Daniel 8, lê Daniel 8 tudo até, você entendeu? Mas você vai ver que Antíoco Epifânio, estava possesso de Lúcifer. E ele, naquele momento, ele foi o anti-Machia. Antíoco Epifânio, ele profanou o templo. E aí ele tirou o nome de Ial e colocou o nome de Deus, de Zeus. E aí ele tira do altar, ele tira de cima do altar o sacrifício diário, que era o cordeiro. Você entendeu? O cordeiro representa o Machia e Alcha. E eles tiram, e aí Antíoco Epifânio entra lá, coloca um suíno em cima do templo, mata o suíno e fala assim para os judeus: a partir de agora, vocês vão ter que adorar isto, o suíno, nada de cordeiro. E quem não adorar o suíno, vou fazer um decreto, quem não adorar o suíno vai morrer, Sabe o que é isso? Então o Jesus, o suíno que ele colocou lá em cima, está estabelecido até hoje. Por quê? Porque lá em Daniel 8:13,
Daniel escreveu isso, escreveu e guardou, e todos os pergaminhos foram revelados, e a gente agora entende por quê. Porque por isso que a gente fala que a verdade nos liberta, e a gente não entendia que Jesus é o suíno. E ali está bem claro que é o suíno, é a marca colocada por Lúcifer, Satanás. Então, todo mundo pensa que vai vir o 666, e eu não vou se deixar eu marcar por 66 não, mas por Jesus você já é marcado. Assim como nós levamos a essa marca aqui, nós estamos marcados com essa. Marcado na testa? Não, dentro do nosso subconsciente, do nosso consciente e do nosso espírito já tem essa marca. Assim como vocês que seguem Jesus e Deus, vocês estão marcados, você entendeu? Pela marca de Deus e Jesus. Tá certo, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? Como é complicadíssimo, irmão? Como é difícil, às vezes, as pessoas ouvirem, começarem a ouvir agora de Yau Yausha. Mas eu nunca ouvi esse nome. Claro, você nunca ouviu, foi colocado, escondido da terra dos viventes, para que ninguém soubesse desse nome. E quem naquela época, irmãos, falasse desse nome, era perseguido e morto. Todos os discípulos dos 12 apóstolos morreram, sacrificados, torturados, você entendeu? Degolados, pregados, tirado o couro deles, todos eles colocados dentro, você entendeu? Das arenas com leão para esbagaçar, espatifar. Pegava as mulheres, você entendeu? Chamava elas de herege porque elas estavam falando o nome de Yausha, e tinha que ser Deus e tinha que ser Jesus, não fala esse nome. Você entendeu? Renega esse nome. Ele falou, não, eu morro por esse nome. Morria por esse nome. E morreram todos. E aqueles que não quiseram morrer, nunca mais falou, escondeu. Calou a boca e nunca mais falou, para não morrer. Medo. Mas só que o papai falou, nos finais dos tempos, nos finais, agora. Como eu falei para vocês, que o último jubileu começou em 1980 e vai terminar agora em 2030, nós estamos nos finais, irmão, na última semana de Daniel. Nos 7 anos, que uma semana é 7 dias, cada dia um ano, então 7 anos, nós estamos indo para a metade dos 3 anos e meio, aonde um ser mortal vai deixar esse templo para ser usado por Lúcifer, por espírito de Lúcifer, e ele vai sentar no trono que vai ser construído agora, irmão, agora, lá em Oxalã, e ele vai sentar, e ele vai colocar lá o Jesus da cruz de Tamuz, que é dele, e o Deus que é dele, que é o Zeus, que ele implantou isso, você entendeu? E vem trabalhando isso de forma persuasiva, você entendeu? Por quê? Porque ele implantou um sistema global, uma ordem mundial, irmão, que trabalha eficiente, ele tem sucesso em tudo aquilo que ele fez. E todas as pessoas que conspiram contra esse nome aqui, irmão, Yau Yausha, trabalha para Lúcifer, Satanás, usando o nome que é a marca dele. A marca, não esquece disso que eu estou te falando para você. A marca que vai ser marcada todos os povos, separar os povos, os bodes, os cabritos, o joio, do trigo e das ovelhas, dos servos aqui, ó. Então, como que o proprietário, para ele aprovar, ter ali uma prova, que aqueles cabrito, aquele joio, aquelas coisas é dele. Não, eu tenho a marca deles. Quando grita lá, Jesus, Deus, todo mundo, bé, bé, igual o nosso, né? Quando grita lá, Yau Yausha, que está chegando, todos nós vamos dar atenção para ele. Vamos correr para o lado dele. Assim como falar Deus e Jesus, vocês vão correr para o lado dele. Separou. Aí separa o povo, irmão. Está escrito nas Sagradas Escrituras, vão separar. Agora, a maioria esmagadora, lembrei daquele que poderia ter sido presidente da República do Brasil, né? A maioria esmagadora de todos os povos estão se deixando ser marcados por Deus e Jesus. Então vamos lá, o que interessa para você ter entendimento. Isaías 42:8 diz assim, Yau reclama, eu sou Yau, este é o meu nome e a minha glória, pois a outro não darei. Não existe, irmão, outro se não for Yau e Yausha. Nem o meu louvor eu darei a ninguém.
as imagens de esculturas. Você entendeu? Então essa passagem enfatiza a singularidade e a soberania de Yahweh. Só existe um, Yahweh. Ele fala lá, ó Israel, ouve Israel. Yahweh é um, não existe outro. Yahweh é um, Pai. E tem o Filho, Yahusha. Yahweh é um, e não existe outro. Então deuses, só para vocês terem uma ideia, para você escolher na bacia de deuses, tem mais de 66 mil nomes de Deus. Tá? Então você fala assim, poxa, eu acredito em Deus, pronto. Então você vai na bacia, que tem 66 mil nomes, você escolhe qual que é o seu. Porque o nosso, Yaldin, chama Ial. Ial. Ele tem nome. E aí o que ele falou assim, eu sou Ial, este é o meu nome. Moisés, lá na sarça ardente, eu sou Ial. Vai lá e fala para aquele povo que está preso lá no Egito, na escravidão, você vai lá e fala para eles assim, eu sou Ial que eu mandei avisar vocês. E todos eles abaixaram a cabeça e entenderam, irmão, porque todos eles tinham medo de falar esse nome para não morrer no exílio da Babilônia. Esse nome ainda está sendo revelado para todos nós agora, até o momento em que ele chegar. Quem gritar esse nome, quem clamar por esse nome, Yahusha, o filho dele, será salvo, irmãos. Tá? Eu sou. Então esta frase estabelece a identidade, o caráter legítimo do verdadeiro, do Criador eterno. Sempre foi, é e sempre será o único. Não existe outro. Yahweh. Em hebraico, Yud, Re, Vav. Re, o tetragrama. É o nome pessoal, a identidade. Assim como nós temos uma identidade. Você nasce, o papai seu fala, ó, você vai ser Hamilton. Hamilton, papapá. Foi lá, registrou, nasceu no dia tal, filho de tal, vô de tal, vó de tal, mãe de tal, bababá, tal hora, no hospital tal, fez uma identidade. Pronto. Não é outro nome. Ali caracterizou o quê? A minha identidade. Este tem essa identidade eterna. Antes de criar o mundo já era. Você entendeu? Agora, este que é hoje dentro das igrejas, dentro das religiões, este foi criado pela Babilônia. Pela Babilônia. Tá? Então vamos aqui. Então vocês entenderam? Isaías 42:8. Marca aí e estuda para vocês verem. Aí nós vamos aqui num outro, irmãos, que fala que é Salmo 83:18. Declara que o nome de Yahweh, você entendeu? Do nosso Abba, do nosso Pai, do Criador, é Yahweh. E que ele, Yahweh, é o Altíssimo sobre toda a terra, soberano sobre tudo, irmão, sobre a terra e os céus. Ele que criou os céus e a terra, ele que criou tudo, tá? Então esse versículo de Salmos 83:18, né, enfatiza a soberania e a exclusividade. Não há outro, irmão. Olha, ele enfoca de novo, não há outro. Em todas as sagradas escrituras de Yahweh, essa aqui que a gente lê, ela, Sagradas Escrituras de Yahweh, você entendeu? O nome dele já está aqui, ó, Yahweh, tá? Tudo, são 6.618 vezes ele fala em meu nome, pelo meu nome, só pelo meu nome. Ninguém usará um outro nome, e eu nome, e tudo no nome dele. E aí Satanás veio, escondeu tudo isso e colocou um outro nome no lugar do nome dele para enganar as pessoas, como se a história toda estivesse narrando e o verdadeiro fosse Deus e Jesus. Por isso que a tua cabeça fica a milhão, irmão, sem entender nada. Mas você quer entender sem ler? Você quer entender sem estudar? Só ouvindo nas igrejas dos pastores? Falso, porque o verdadeiro pastor é o Yahshua, o Mashiach. Então você já fala para o teu pastor, pastor, por que colocaram o nome seu de pastor? Porque parece que o verdadeiro pastor, você entendeu? É Yahshua, né? Que ele fala, eu sou o bom pastor, conheço todos os meus filhos pelo nome. Olha que maravilha, irmãos.
Aqui outra coisa maravilhosa que ele fala aqui, que é em Salmos 46:10. Em Salmos 46:10, é bem claro, né? Que ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Iau. Aquietai-vos e sabei que eu sou Iau. É um convite à confiança e à rendição a Iau, especialmente em momentos de dificuldades e incertezas. Irmãos, esses dias estava tendo uma guerra lá em Israel. O Irã estava atacando Israel, jogando aqueles mísseis hipersônicos, você entendeu? Então eles têm ali um domo de ferro, que é uma proteção para evitar. Mas alguns daqueles furaram aquela proteção deles. E quando aquele povo israelita viu aquilo tudo acontecendo, assim como vocês falam, hoje eu falo Iau, ó Iau, me protege. Vocês falam, oh meu Deus, que medo, né? Aquele povo de Israel, todos eles gritavam, Iau, 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 Baruch, Hashem, Iau, 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 irmão, não é Deus não. O Deus é da Babilônia. O Deus é para quem não conhece o verdadeiro, usa o nome do falso. Aquele que eu falei para você, escolheram na bacia, escolheu um lá, blá, 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 vou gritar esse. Mas você não sabe que o verdadeiro Yud, Re, Vav, Re, Iau, e o filho dele, Yausha, ele deu o nome para o filho, olha, ele deu o nome dele para o filho. E o filho dele é a salvação. Só ele. Ninguém volta para o papai se não for por ele. Por quem? Por Yausha. Porque nós morávamos lá na morada. Todos os caminhos aqui levam a Roma. Todas as religiões que existem aqui, tudo que se profana aqui neste mundo, tudo leva a Roma. Por que Roma? Porque a Roma é a Babilônia, é a mãe de todas as igrejas implantadas aqui, de todas as religiões, é Roma. E Roma está onde? Na Babilônia, lá em Roma, lá na Santa Sé, né? Está lá na Santa Sé, no Vaticano, naquele país, né? Está lá, num país dentro de 44 hectares, né, fundado ali, dentro de Roma, dentro da Itália, né? Então todos os caminhos levam lá, todo mundo vai pedir socorro, vai para lá, todo mundo quando vai querer vai para lá. Agora nós que conhecemos Iau, nós vamos para Yaushalã, nós vamos lá para Israel, porque lá que é o local, você entendeu? Aonde ele consagrou lá, você entendeu? Então, entenderam aqui? Salmo 46:10? Vamos ver aqui então uma outra passagem linda e maravilhosa, para vocês entenderem, irmão, para tirar essas dúvidas de vocês da cabeça, você entendeu? Ah, então a história é a mesma, só muda o nome? Não, irmão, não. A Babilônia, um exemplo que eu gosto de fazer, os caras, clone, clonação de celular. Tem o verdadeiro e tem o clone. O cara quer como fala, dá um golpe em você, ele clona o celular do seu irmão ou de alguém da sua família e liga para você falando toda a história. Ah, o fulano, e conta aí, mas tem detalhes. Se você conhecer a verdade, você vai falar para ele, ó, isso aqui, para mim saber se é você mesmo que está ligando para mim, se é você mesmo que está fazendo isso aqui, se é aí, ó, eu queria saber isso. O cara não te responde, irmão. Sabe por que ele não vai te responder? Porque aquela narrativa toda que ele pegou de toda a história, que ele pegou aqui dos pergaminhos, ele alterou aqui na Bíblia Católica Apostólica Romana, que dentro da Igreja Católica Romana nós conhecemos como fermentos. Fermentos, ele o que? Fermentou a verdade, você entendeu? Alterou, adulterou, você entendeu? Clonou, fez clone de uma, porém, para enquadrar a história de outrem. Outro que veio após ele. Como assim? Porque ele existia. Criaram outro para usar a mesma história dele. O clone, né? Então, Yausha, examinais as escrituras, é o que ele pede para nós, as escrituras sagradas, as verdadeiras, irmão. Você tem, hoje tem como você pesquisar, você pega seu smartphone, você pega seu celular, o seu computador, seu laptop aí, seu computador, e você entra fazendo pesquisas sérias, científicas, de estudos científicos, achados arqueológicos aqui, que essas pessoas que estão buscando esses achados, eles certificam, fazem certidão da veracidade legítima
você entendeu? Desses documentos. Você entendeu? Esses arqueólogos aí, você entendeu? Esse povo que trabalha fazendo isso, e você consegue pesquisar, estudar e ver, cara. Fala, puxa vida, cara, é verdade. Eu tinha dúvida. Eu quando foram falar para mim, você entendeu? E eu estava procurando, já estudando, procurando, aí me revelou o verdadeiro nome. E mesmo assim eu falei, cara, eu fiz igual o povo bereano. Sabe aquele povo bereano que Paulo falava, que Paulo trazia o evangelho, que Paulo falava em nome do Mashiach, em nome do Yahshua? Eles com os pergaminhos na mão, de Isaías na mão, outros pergaminhos na mão, eu ouvia Paulo abrir aqui o pergaminho, olhava, olhando aqui os pergaminhos aqui, ó, irmão, ó. Ó, Paulo falou isso? Cara, ele tá falando a verdade. É. Então seja como o povo bereano, irmão, não seja incrédulo. Não fica acreditando em padre, pastor, esses caras que são tudo cão guloso. É falso, porque os verdadeiros são, o verdadeiro pai é Yahweh e o verdadeiro pastor e o filho, o nosso salvador, é Yahshua. Tirou disso aí, meu irmão, é tudo engano, levando vocês para a cachola, levando vocês para ficar preso dentro desses apriscos, dessas denominações, para ficar tosqueando vocês 10%, 10%, comendo da gordurinha, sustentando tudo isso. Esses prédios maravilhosos, o governo, as prefeituras, tudo isso quem sustenta somos nós, pagando imposto, taxa, é o que eles querem. Comer e gozar, comprar carro, avião, fazenda, tudo. Em alguma vez, nós vimos Yahshua pedir dízimo? Dinheiro? Não. Ah, mas no Velho Testamento, assim, nós copiamos. Ah, mas no Velho Testamento tem tantas coisas que vocês deveriam fazer, pastores de igreja, padres de igreja, e vocês não farem. Só se interessou na parte dos 10% do dinheiro. E isso vocês pegaram das Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Por quê? Vocês são cãos gulosos, balaonitas, né? O clero, todo o clero é sustentado por todas essas pessoinhas coitadas que estão sentadas. Outro dia eu vi uma história de uma senhora que cortaram a luz dela, ela estava chorando lá para os vizinhos, chorando, e os vizinhos falaram assim, olha senhora, o dinheiro que você... eu mandei pro dízimo da igreja lá. Eu tinha que ir porque é por causa da minha salvação, então dei prioridade para dar. Para se salvar, você já ouviu falar, você já ouviu aqui dentro, até da Bíblia dele, que religião salva alguém? Religião não salva ninguém, irmão. Religião nunca vai salvar ninguém. Nunca, irmão. Religião foi criada pela Babilônia para enganar, são facções criminosas para enganar a gente, para deixar a gente cego, igual Paulo estava cego, faccioso, você entendeu? Até ele emergir ali, você entendeu? Porque o dia que ele estava indo para capturar os Ialdim, povo de Ial, você entendeu? E ele caiu lá, no meio do caminho, e ficou cego. Cego por quê? Porque as escamas, você entendeu, cegaram ele. E aí o Mashiach veio e falou assim, Saulo, ele chamava Saulo antes, né? Saulo. Ele falou, eis-me aqui. E ele falou para Saulo, porque tu me persegues, Saulo? Saulo assustou. Como eu estou perseguindo? Eu estou perseguindo aquele povo que está falando. É a mim que você está perseguindo. É o meu nome, Yahshua, Saulo. Agora eu vou fazer uma coisa, Saulo, na tua vida, Saulo. Você vai ver qual dificuldade você vai ter o resto da tua vida, porque você vai levar o meu nome, entendeu? Para os judeus, para os israelitas e também lá para os goíns, que os israelitas, os judeus chamam todos nós que não somos judeus ali de goíns, você entendeu? Você entendeu? Você vai levar. E aí ele apanhou, irmão, e no final da vida dele ele foi decapitado. Igual arrancaram o pescoço dele, irmão. Por causa de quê, irmão? Do nome Yahshua. Não foi Deus e Jesus, não, irmão. Yahshua. Então vamos lá. Outra explicação maravilhosa que tem algumas aqui, só para complementar, né? Vocês vão ver lá em João, capítulo 5, versículo 43. Yahshua diz assim, eu vim em meu nome, no nome do meu Pai. Olha que maravilha. Quer mais prova do que isso, irmão? Você quer mais prova do que isso? Que ele veio em nome do pai dele. Então, se o pai dele fosse Deus, olha que não coincide, Deus, Jesus, nomes diferentes, cara. Agora, Yahshua. Eu vim em nome do meu pai. Meu pai me colocou o nome dele em mim. Eu vim em nome do meu pai. E vocês não me receberam.
Presta atenção no que ele está falando aqui, irmão. Eu vim em nome do meu Pai, Shao, Salvador. Meu Pai mandou e eu vim aqui salvar vocês. Por isso que ele leva o nome de Salvador. Yahshua. E vocês não me receberam, mataram, me pregaram no madeiro, me judiaram, cuspiram, me sacrificaram. E eu humilde, simples, mas eu vim falar de amor, de caridade, de arrependimento. E aqueles que me mataram eram aqueles que gostam de tesouro, porque aquela igreja, daquele clero todo, você entendeu? Que hoje foi levado para o Vaticano, todo aquele clero está ali hoje, organizando todas essas emaranhadas de 66 mil placas de denominações do mundo inteiro, para você escolher qual que você vai querer, qual que você vai ficar, qual que você vai... Então esses não receberam ele e o mataram. Se outro vier em seu próprio nome, e veio, porque naquele tempo que mataram ele, esse nome de Jesus ainda não tinha sido criado, porque foi criado no ano 300 e pouquinho, 310, 320, depois da morte do Mashiach. Mashiach morre com 30 anos, então ele morreu no ano 30. No ano 70 foi destruído o templo. Ele falou, não ficará pedra sobre pedra. Para ver que não é por templo de pedra que vai ter salvação, irmão. De blocos, de tijolo, de massa, de argamassa. Não. Quando ele falou para aquela mulher samaritana, quando ele foi beber água no poço lá, aquela mulher samaritana, quando viu ele, ela era samaritana, e os judeus tinham os samaritanos como gentios ali, né, como goins, como povo impuro. Aquela mulher, ele pediu água para ela e falou assim, se tu soubesse quem eu sou, tu pediria água para mim, a água da vida. E depois de conversar com ela, várias conversas, no final ele fala assim, a mulher fala assim, não, mas nós não podemos ir lá em Jerusalém rezar, que eles não, né? Mas nós rezamos aqui no monte, onde Jacó, nosso pai, né, fez esse poço aqui e falou assim, não será nem no templo, não será em templos de igrejas e não será nos montes, você ficar nos montes orando. É por espírito, irmãos, de Yahshua. Você para em qualquer lugar juntamente com o irmão embaixo de uma árvore, sentado, conversando, orando dentro do teu quarto, quietinho, que ele está vendo tudo, irmão, tudo acontecer. Então ele foi assim, bem enfático, quando eu vim em meu nome, nome do meu pai, vocês não aceitaram, não. Outro veio em meu nome e vocês aceitaram ele. Estes vocês aceitaram. Este que veio colocado pela Babilônia, vocês aceitaram o Jesus no meu lugar. Vocês estão adorando Jesus e me rejeitaram. Mas eu virei no final. Abrirei o livro selado e vou mostrar para vocês, vou ler para vocês o livro selado com 7 selos. Vou abrir o livro e vou ler para vocês aqui o nome verdadeiro revelado. O nome verdadeiro revelado. Meu nome é Yahshua. E todo mundo grita, Senhor, Senhor. Mas em teu nome, falou, qual nome vocês usaram? Não vos conheço, não vos conheço. Vocês conhecem o Deus e o Jesus da Babilônia. Eu e o papai você não conhece. Entendeu, irmão? João, capítulo 5, versículo 43. Outra passagem maravilhosa, irmão, para reflexão de vocês. Que ainda tem dúvida, mas eu creio que depois dessa palestra que nós estamos passando para vocês, depois eu vou passar um vídeo também do irmão Romilson junto para vocês entenderem, irmão. Não é possível, tem hora que a gente olha assim, cara, não é possível, cara, que dificuldade imensa. Mas eu entendo que a Babilônia, ela é eficaz, eficiente no que ela faz, irmão. Lúcifer é o pai da mentira. Então, nós estamos lutando contra o pai da mentira, que está na possessão desse mundo. Tudo aqui conspira contra Yahweh e Yahshua. Tudo que se faz aqui nesse mundo, aqui, irmão, é tudo para não deixar ser revelado esse nome verdadeiro de Yahweh e de Yahshua. Então, Jeremias 23, 26 fala assim, questiona que até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras? Até quando esses que se designam profetas, pastores, padres, você entendeu? Dirigentes e etc, dentro dessas
igrejas, você entendeu? De 4 paredes, de pedras aí, de blocos de concreto, profetizam mentiras e enganos, enganando o povo, enganando, originados de seus próprios corações, tudo engodo, inventado, para ele manter ali 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 1 milhão. A Igreja Católica Apostólica Romana tem sobre o registro dela 1.400.000 pessoas. Cristianismo, islamismo, judaísmo tem quase a totalidade da humanidade do mundo hoje. Tudo do lado de Alá, cristianismo, Deus e Jesus. Tudo, irmão. Tudo. É um remanescente miudinho, pequenininho, que hoje já conhece o verdadeiro Iau e Yauxa. Mas cabe a nós, cada um de nós, Iaudim, que entendemos a verdade e se libertamos dos sistemas, ajudar, porque ele pediu para nós, agora vocês vão e levam o evangelho da Boa Nova, levam para que esses irmãozinhos meus teimosos, remitentes, cegos, cauterizados de mente, de olhos, de ouvido e de espírito, e eles em nenhum momento questionam, Milton, isso que você está falando para mim é verdade? Eu não acredito. Faz que nem o povo beriano, mas pega uma escritura, irmão, e vai ler. Pega seu smartphone e vai estudar, pesquisa. Porque só ouvir é igual no boteco, irmão. Você entendeu? É igual em qualquer lugar. Ouvir, você entendeu? Histórias, narrativas. Olha onde nós estamos. O mundo está, irmão, na podridão, todo mundo sofrendo, se marginalizando, e o sistema que domina esse mundo hoje é maligno, irmão, maligno. Então ele questiona vocês, profetas, padres, pastores, de igrejas de pedra, essas igrejas, todos eles bens, assalariados, balaonitas, mercenários por dinheiro, não fala a verdade. Sabe sim, a conta de vocês sabem. Eu vou repetir aqui para vocês o que está nas Sagradas Escrituras. A conta de vocês é diferenciada do irmãozinho que vocês estão enganando. Vocês estão enganando, tem a chave na mão para entrar, não entra e não deixa esses fiéis aí entrarem, porque vocês querem tosquear ele. Tem salário para pagar, tem salário para mandar para a matriz de vocês, para o dono que criou a igreja de vocês, porque eles têm que comprar avião, jato, helicóptero, você tem que ter mordomias. De onde tira essas mordomias? Do couro de cada um, coitadinho, que às vezes deixa de pagar uma luz, comprar um sapato, ajudar um netinho, ajudar um vizinho, tem que dar para a igreja, para vocês comerem, cão gulosos. A conta de vocês está chegando. Está chegando. Jeremias 11:19. Ganguloso, olha aqui, ó. Versículo da Sagrada Escritura, onde o profeta Jeremias escreve como se sentia inocente e vulnerável. Ele faz ali uma comparação dele com Mashiach Yauxa, o cordeiro. O cordeiro Mashiach Yauxa. É isso. Olha só. Eu era como um manso cordeiro que foi levado ao matadouro. Ele revela que não tinha conhecimento dos planos malignos que tramavam contra ele, a humanidade, o sistema babilônico, a ordem mundial, através de quem? Do pai da mentira. Quem é este Lúcifer, Satanás? Montou todo o sistema aqui nesse mundo. E tramaram contra ele, incluindo o que? A intenção de destruir, de apagar a sua memória para sempre. Ele queria que fosse, mas o papai é tão sábio, irmãos, que falou assim: não, vocês vão escrever, vão guardar, lá no momento oportuno, no momento certo, eu farei com que tudo isto venha à tona, se revele, porque aí já está no prazo finalzinho. Não dá tempo de Satanás mais querer enganar, formar outra narrativa,
porque a narrativa dele nós já iremos conhecer e saber que ele é o mentiroso, sendo o Satã que enganou e engana tanta gente, irmão, tanta gente, tá? Então esse versículo, ele diz assim: eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro, e não sabia que tramavam contra mim, dizendo assim: destruamos a árvore. Quem? O pai. Com seu fruto. Quem? O filho. O pai Iau e o filho Iauxa. E cortemo-lo da terra dos viventes. Quem que é os viventes? Cortamos da terra, do planeta Terra aqui. Todo mundo que vai vir aqui não vai saber quem que é Iau e Iauxa. Por quê? Porque o sistema babilônico, a ordem mundial, colocou um outro nome no lugar, usando a mesma narrativa que fosse ele. Mas tira Iau e Iauxa e coloca aqui dentro Deus e Jesus. Então, para você que foi doutrinado com dogmas e astúcia do maligno, mas Deus e Jesus não é... Essa história não é de Deus e Jesus, irmão. Essa história que está dentro da Sagrada Escritura é de Iau e Iauxa. Deste que Lúcifer, Satanás, através do sistema babilônico, escondeu o nome dele por terra, da terra dos viventes, para que não haja mais o que? Memória do seu nome. Então, durante 1700 anos, foi exatamente isso, irmão, que fizeram a Bíblia Católica Apostólica Romana. E depois, lá em Martinho Lutero, 1520, ele criou todas as outras religiões, mas já bastava a mãe? Não, ele criou as filhas. Já não bastava a mãe, ele criou as filhas. As protestantes todas eram crentes, evangélico, pentecostal, neopentecostal e tudo. Aí tem os espíritas, tem a maçonaria, tem o candomblé, tem aquele outro, todas estão aí levando um nome que não é Iau e Iauxa, irmãos. Você está entendendo? Porque é difícil entender que Iau e Iauxa é o verdadeiro, irmão. Porque Lúcifer e Satanás fez isso, com que as pessoas, usando as pessoas, que fizessem isso e matassem ele. Quem? Lúcifer, que entrou nas pessoas. Então nós estamos contando do Anás, Caifás, aquele clero todo daquela igreja. Sim! Aquele clero todo conspirou contra o Mashiach. Estavam sob possessão de Satanás. Quem? Roma. Quem? Através de quem? Quem que era? Pilatos, Nero, Antíoco Epifânio. Tudo isso, irmãos, são anti-Mashiach. Roma, o chifre pequeno, irmão, é o verdadeiro, você entendeu? É o cerne de toda a maldade do mundo. E ele vai acabar agora em 2030, quando o Mashiach virá para restaurar o reino. Destronará, irmão, aquele que foi colocado no nome dele. Tirará do trono. Quem que está no lugar dele? Jesus e Deus. Ele tirará, jogar por terra, todo mundo, pô, mas eu estava enganado. Mais uma vez, irmão, você vai entender que você estava não, você sempre foi enganado. E isso vai te levar você a perder a tua salvação, irmãos. E eu vou ler aqui depois para vocês aqui, outros assuntos importantíssimos. O que eu tenho que fazer então? O que eu tenho que fazer então? Agora que eu estou começando a entender e vou buscar o conhecimento, o que eu tenho que fazer? Então lá em Zacarias 14:9 diz assim: eu sou o rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será Iau. Naquele dia final, no último dia lá, irmão, um só. Mas e Deus e Jesus? Meu irmão, esse é problema de vocês. Vocês entenderam, aceitaram ser enganados, então acerta a conta com eles. Então o cara que te enganou, vocês vão, tá escrito lá, vai ser perseguido. Você entendeu? E aí tem, meu irmão, no milênio, todos os que aceitaram e se arrependeram, você entendeu? Arrependei-vos, aceita e emerge espiritualmente aceitando o nome verdadeiro do Mashiach e Yahushua. É isso que nós temos que fazer. Então se você tem interesse de sair da Babilônia, irmão, você vai ter que sair de fora da denominação e vai estudar primeiro, para você entender. Mas tem que ser rápido, porque o prazo já não está tão... Lembra quando ele falou assim que será como nos tempos de Noé? Noé ficou 70 anos fazendo a arca, avisando todo mundo. Assim como nós estamos fazendo, assim como ele falou, através da Sagrada Escritura. Tá? Isso tudo está escrito e sendo avisado. Vocês estão preocupados com outras coisas. Vocês estão satisfeitos com a comidinha da Babilônia. Você vai na igrejinha lá para... e vai embora para casa. Aí você
Ô, irmão, sabe qual que é a dificuldade de uma pessoa aceitar o Mashiach de verdade? É que você tem que largar o mundo, irmão. Ele é bem enfático, você entendeu? E ele é bem claro que para você voltar para a morada novamente celestial, você tem que deixar o mundo. Então, para você deixar o mundo, é tudo aquilo que é gostoso no mundo. Tudo que é bom no mundo. Tudo que a mesa farta coloca para nós, no mundo. Então, falou, eu estou no mundo, usufruindo das coisas do mundo, das deliciosas, prazerosas do mundo, da prosperidade desse mundo. Dificilmente você volta para a morada celestial, porque o teu coração está com o mundo, e o pai deste mundo aqui, além de ser Lúcifer, Satanás, ele tem uma marca que está marcando todos vocês, que é Deus e Jesus. Ou você abandona tudo isso, desliga de tudo isso, meu irmão, e vem, você entendeu, congregar e ouvir a palavra verdadeira de Yahweh Yahshua e se preparar para a nossa salvação. Então, Zacarias 14:9. Vamos ver mais. Tem mais umas aqui para a gente terminar, para a gente concluir o nosso estudo aqui. Que maravilha, né? Vamos lá em Apocalipse 22:4. O que é Apocalipse 22? João, quando estava lá, recebendo todas as revelações de Apocalipse, descreve um futuro onde os fiéis verão a face de Yahweh. Oh, glória! E aí, quando eles olharem, não é Deus e não é Jesus, é Yahweh, Yahweh, irmão, Yahshua. E terão o nome dele escrito em suas testas. Todos aqueles que são Yaldins, que emergiram em nome de Yahshua, aceitaram Yahshua como o único Salvador, esses serão marcados, selados, já estão selados. Naquele momento que ele aceita, ele já está selado com o nome de Yahweh Yahshua. Irmãos, olha só que maravilha que é. Yahshua, Yahshua leva o nome do Pai, Yahshua o nome do Filho, e aqui Lan, Yahshalan, leva o nome da cidade. Um nome só leva o nome do Pai, do Filho e da cidade santa. Yahshalan. Um nome. Não é Deus, Jesus e sei quem mais lá. Vários nomes. Não, é um nome só. Leva o nome do Pai, leva o nome do Filho e o da cidade santa. Quem? A nova Yahshalan. Aquela do qual nós estamos esperando. Todos nós. Tá certo, irmãos? Outra passagem maravilhosa, que é de Apocalipse 19:16. João revelou aqui também. Ele descreve o quê? Que o Mashiach, Yahshua, como rei dos reis, ele virá e na perna dele vai estar escrito o nome dele, irmão, na coxa. Rei dos reis. Né? Olha que maravilha, né, irmão? Então, nós vamos lá também, outra vez aqui em Apocalipse, revelações de Apocalipse. Apocalipse tem muitas revelações, irmão. Se você tiver e gostar, e tem que gostar, irmão, de estudar, não de ler. Ler. Se você ler, isso aqui tudo é Bíblia. Isso aqui tudo é Bíblia, Bíblia. Jerusalém, King James, Jorge Cerur, João Ferreira de Almeida, Torá, profética, escrituras sagradas de Yahweh, Dalet. Você entendeu? Isso aqui são todos Bíblias também, ó. Bíblias, tá? Apócrifas, tá? Então, eu li... eu vou mostrar pra você. Então, eu li ela em... Isso aqui foi em 2022, que eu tô estudando, né? Essa aqui eu comecei a ler ela em... Vou mostrar aqui pra vocês. 2023. Aqui, ó. Aqui foi em 2023, tá aí, ó. 2023, tá? Essa outra. Vou pegar uma aqui, a Jerusalém. Jerusalém aqui, foi em 2023. King James, né? King James, quando eu comecei a estudar, os caras falaram, rapaz, compra King James, lá do rei James da Inglaterra, tudo, uma Bíblia, realmente, né? Muito maravilhosa. E eu comecei a ler ela em 2022. Lê. Mas você leu, Hamilton? Eu vou abrir ela no meio aqui. Vou abrir ela aqui. Você leu, Hamilton?
Todas elas, irmão. Todas elas eu li. Todas. Ah, mas você leu a Bíblia? Essa outra aqui? Essa dos apóstolos? A coleção de 10 mil folhas você leu? Todas elas, irmão. Todas elas. E anotando dentro de vários cadernos que eu tenho aqui. Pra quê? Pra entender. Para não ficar na arapuca armada, que é uma puta de uma arapuca, irmão. Que se você cai dentro dela para você sair, irmão, é difícil. É igual uma pessoa quando entra na droga, no vício da cocaína, da maconha, você entendeu? No vício de todo tipo de libertinagem humana, e prostituição do corpo, do templo. Como é difícil sair, irmão. Romanos 10, 13. Olha o que ele diz, Paulo. Porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Ele é bem enfático, irmão. Todo aquele que invocar o nome de Yahshua será salvo. Então eu vou te dar uma dica muito maravilhosa para você, irmão. Esses dias atrás teve assim, todo dia morre gente, né, irmão? Mas uns tempos atrás, eu comentei com um amigo, perdoar. Se tem uma coisa que nós temos que, antes de morrer, perdoar. Irmão, perdão. Libera perdão dentro do teu coração. Tira esse jugo maligno que Satanás quer que você seja odiento, cheio de ódio, de maldade dentro de você. Libera perdão, irmão. Libera amor. Você tem dentro de você, irmão, amor, você tem perdão, você tem bondade, você tem caridade. Muitas vezes você está no lugar errado, sem saber, porque Oséias falou, meu povo perece por falta de conhecimento. Você entendeu? Mas a partir do momento que você começa a ter conhecimento, você tem que entender a verdade que liberta, irmãos. Então, aquele preso que estava com ele pregado no madeiro, um do lado direito, do lado esquerdo, por ironia do destino, do lado do esquerdo, sempre assim, do lado esquerdo, ele ironizou Yahshua. Se tu és realmente aquilo que falam de ti, desce daí, porque você tem poder. Ele sabia. Todos eles aqui sabiam, todo mundo que está aqui do lado do maligno, né, na malignidade, sabe, mas não fazem, não praticam. Não querem, por quê? Porque não quer sair do mundo. Não quer sair do mundo, da perdição, irmão. Não quer gozar, porque ali ganha, tem lucro, tem prazer, tem orgia, tem malandragem, tem pilantragem, tem ódio, tem mágoa, tem morte, tem tudo tipo. Isso é que tudo fruto de Lúcifer, Satanás, é o que ele quer da humanidade, destruir tudo, acabar com tudo. Perversidade. Você entendeu? E o que ele fez? Isso, exatamente isso. Tá? Enquanto o de cá, que estava ali na direita, ainda clamou com o de lá, você é maligno, você tem culpa, você entendeu? Assim como eu, também, porque o da direita também. Não vai pensar que era santinho também, tava, você entendeu? Mas ele olhou e entendeu a verdade, o verdadeiro. E ele, naquele momento, ele pediu. E clamou o nome de Yahshua. O que? A salvação. No último segundinho já, irmão, já estava ali, já pregado para a morte. E ele foi resgatado. E foi salvo, irmão. Então ele é bem claro que ele diz aqui, porque todo aquele que invocar o nome de Yahshua, todo aquele que invocar o nome de Yahshua. Então no momento, se for ainda tempo, porque o nosso cérebro é instantâneo, se você bateu com um carro, ó Yahshua, me perdoa, me salva. Pum! Meu irmão, você foi para um hospital doente, você não sabe se você vai voltar. Você sai de casa de manhãzinha, você não sabe se você vai voltar. Você entendeu? Você vai dormir, você não sabe se você vai acordar. Então você pede para ele, irmão. Pede. Tá bom? Porque ele foi bem claro, se você clamar o meu nome, eu te salvarei. Mas é só eu, não existe outro, irmão. Todos os outros te levam a Roma. A Roma onde? A Roma te leva você para Babilônia, te leva você para a morte. Marcos 16 diz assim, quem crer e for batizado, e eu quero encerrar com essa
aqui, com essa mensagem. Quem crer em Yahusha e for batizado, será salvo, irmãos. Por quê? Porque ali, naquele momento, ele entendeu a verdade, se libertou, largou o sistema da Babilônia para fora dele, falou assim, tô fora disso, cara, agora eu entendi, agora eu compreendi a verdade, eu quero me libertar disso tudo, eu quero buscar o meu Salvador, o verdadeiro, aquele que realmente me leva de volta para a morada celestial. Então, quem crer nele e for batizado, espírito, irmão, aceitar o Mashiach Yahusha. Aceitar ele é morrer para o mundo, para as outras coisas. Ah, mas eu pratiquei. Ele nunca vai cobrar de você o que você fez, irmão. Ele nunca vai cobrar de mim as cagadas que eu fiz na minha vida, porque eu não sabia da verdade. Eu não conhecia a verdade, eu não tinha conhecimento da verdade. Mas a partir do momento que eu tive conhecimento da verdade, e eu aceitei ele, fui imergido em nome de Yahusha Mashiach, eu estou morrendo para o mundo todos os dias, irmão. Isso chama-se santificação. Toda cagada que vem na minha mente, eu falo, papai, me perdoa, tira isso de mim. Em nome de Yahusha Mashiach, cai por terra, Satanás, Babilônia. Estou morto para vocês. Aquelas coisas que às vezes a gente gostava, não era maldade, mas gostava de fazer as coisas do mundo. Larga de tudo isso, filho. Larga. Prepara o teu espírito e sacrifica a tua carne, porque é a tua carne que está com vontade de você fazer isso, e a tua alma quer que você faz isso, quer que você faz isso, quer que... Teu espírito tem que ser muito mais forte para falar, não, quem manda agora na minha vida é Yahusha, porque eu quero voltar de novo. Meu nome está no livro da vida. Quando ele vir agora para julgar todos, com certeza eu já estou marcado. Por isso que eu falo, irmão, que as marcas, eu repito, que a marca não é o 666, é o nome, irmão, o nome. Por isso que ele fala assim, quem crer e for batizado e salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e aceitar esse nome, marcado por esse nome, Yahusha, irmãos, mas quem não crer vai ser marcado por Deus e Jesus, e estes serão condenados. É um versículo que tem sido interpretado de diferentes maneiras dentro do cristianismo, né? A interpretação mais comum é de que a fé em Jesus Cristo é o batismo, são necessários para a salvação. Engano, irmão! Vou repetir mais uma vez para vocês. Quem criou esse sistema está no mundo mandando nesse sistema, nessa ordem mundial, é o pai da mentira, Lúcifer. E todo mundo que está ali, tirando proveito, ganhando dinheiro, você entendeu? Se abastecendo, enriquecendo, você entendeu? Porque montaram uma gaiolinha, um aprisco, você entendeu? Para ficar tosquiando 10, 50, 1000, para enriquecer. Tá? Eu conheço uma história de um aí, falso pastor, cão guloso, mercenário, que ele, quando era mais jovem, nem estudar não estudou. Não vou dizer para você que eu conheço outras pessoas que nem estudar não estudou, se sucederam bem na vida. Uma história mais do Camargo Corrêa, era analfabeto. Meu pai era analfabeto. Você entendeu? Analfabeto assim, sabia ler e escrever, mas analfabeto assim, nunca fez uma faculdade, nunca, você entendeu? Mas era um homem íntegro, honesto, inteligentíssimo, tá? Não é isso que eu quero falar para vocês, do analfabetismo, você entendeu? De cultura, você entendeu? De conhecimento, de caráter, de moral. Eu estou dizendo assim, não tinha herança, origem, você entendeu? Do dinheiro. Você entendeu? Então o papai não tinha deixado herança, fazenda, boi, poupança. Então a gente vê aí, né, que vem passando de pai para filho, por isso que eles ficam loucos, você entendeu? Para deixar para os filhos essas riquezas, essas heranças. Então esse cara que virou pastor depois, ele é humilde, simples, humilde, nem profissão não tinha, nem pedreiro, nem carpinteiro, nem mecânico, tava no mundo ainda, tal, voando, tal. E como ele era um cara bom de persuasão, né? Bom de conversa, tava sempre nas rodinhas, sempre convidaram ele para colocaram ele para fazer um estudozinho ali, teologia,
que é o caminho, né? O caminho é a teologia para ser líder de denominação, da facção toda, né? Faz a teologia para ficar mais expert na hora de falar, pá, puxa lá a Bíbliazinha da Igreja Católica Apostólica Romana, vai estudar um pouco da história toda, já tem o conhecimento de quando começou. Ele sempre começa lá de Gênesis, de quando começou. Eles nunca falam que existia uma pré-existência. Nunca. Pré-existência, por que uma pré-existência? Onde a gente morava? O que aconteceu? Por que Lúcifer seduziu um terço dos anjos? Por que nós ficamos neutros? Por que Lúcifer foi expulso? Por que o papai criou esse mundo aqui em 6.000 anos e depois criou o homem para depois trazer nós para fazer uma limpeza, uma faxina e depois voltar tudo para casa? Mas no meio do caminho, Lúcifer tomou posse porque ele colocou o filho dele no mundo, relação sexual com Eva. Ninguém nunca fala a verdade, irmão. Já começa mentindo, omitir é mentir. Omitindo informação, está mentindo, está enganando, não está falando a verdade. Por quê? Se ele começar a falar a verdade, não, realmente, ó, aconteceu assim e tal. O papai, o objetivo dele era trazer nós para cá, a passar por um período, passava por uma aprovação aqui, depois voltava para casa, né? Em espírito nós estávamos. Assim, aquela história do filho pródigo. O filho pródigo pegou a herança dele, tal, falou, papai, não. E o outro filho ficou com o pai. E o outro, vazou, foi pro mundo. Misturou com as porcaias, com os porcos do mundo. Quem que é os porcos do mundo? Esse povo maligno do mundo. Esses são os porcos. Lá ele falava porcos porque eram os romanos. E se eles falassem que era romano, eles morriam. Então eles tinham que falar que era porco, mas os porcos eram romanos. Então aqueles espíritos, quando entrou nos romanos. Não foi no porco. Tá? E aí aqueles romanos entrou no mar. Pulou, aqueles porcos, todo mundo entrou no mar. Que mar? Então aqui teve um evento de abrição de portal espiritual aqui no Brasil, de uma cantora aí, que é satanista, e quando ela foi iniciar o show que ela veio fazer, o show satânico, ela fez um ritual satânico e abriu o portal, pediu ainda para todo mundo ali, todo mundo já drogado, tal, abre o seu templo que os demônios vão entrar, vup para dentro, meu irmão, vup para dentro, é isso. Tá certo, irmão? Então, o que aconteceu? Então, esse que eu estava comentando ali, né? Essa pessoa, né? Ele se torna ali um pastor. Se torna um pastor, né? E começa, você tem que participar lá comigo, lá no bairro lá. Você tem que participar aqui comigo, vem pra cá, entendeu? Que eu vou trazer para você o alimento de Deus, de Jesus, você precisa da salvação, você está indo para uma vida torta. Eu vou dizer que essas igrejas hoje, algumas coisas eles realmente estão fazendo, irmão. Não é, tanto é que a gente fala que eles não estão perdidos, eles estão enganados. Então, infelizmente, através desses líderes sendo enganados. Então significa que eles vão para o inferno. Então nós vamos para o inferno? Não, irmão. Você não ouviu, acabou de ouvir aqui, que o próprio Mashiach disse, se você invocar o meu nome, ele está falando da linhagem de Abraão, daqueles irmãos, um terço que caíram para serem limpos aqui e voltar. Ele está falando desse. Ele não está falando daqueles que foram expulsos, que já estão predestinados ao inferno. Mas ele está falando daqueles trigo que foi semeado aqui, quando a gente ouve lá no Sermão da Montanha que ele fala do semeador, então ele está falando daquele trigo que pode ser resgatado e salvo. Você entendeu? Colhido e levado para casa. Que aquele trigo que ele fala são nós, as pessoas. Então aquelas pessoas que vão se contaminando, vão se apodrecendo no meio, na hora de classificar ali, ele é igual você quando você vai cozinhar um feijão, você coloca lá dentro de uma bacia ou em cima da mesa e você começa a tirar os podres, os carunchados e joga fora. É assim que vai ser a colheita. Mas porque ele é mau? Não, porque tudo está escrito e foi você que escolheu, pelo seu livre-arbítrio. A escolha foi você, é você que está fazendo, irmão. Não é porque o papai é ruim. Então Satanás sempre fala, mas o Yahweh é ruim, é mau. Ele matou isso, ele matou aquilo, ele fez lá em Josué. Não, nada disso, irmão, nada disso. Né? Tinha que fazer, não, matar bicho, nada disso, irmão. Papai nunca quis morte de gente, papai nunca
quis morte de animal. Papai, a única coisa que o papai quer que nós façamos é arrepender. Arrepender. E aceitar ele como o verdadeiro, o Criador. E o seu filho, que é o único que vai salvar. Por quê? Porque é aquele que vai abrir o livro selado no final. Ele vai pegar da mão do pai dele, Yau vai pegar da mão, Yausha vai pegar na mão de Yau, do pai, e vai ler tudo aquilo. E cada selo que ele estourar, que ele quebrar a arma, dos 7 selos, pá, todas as pragas, igual aconteceu no Egito, quando Moisés falou pro faraó, liberta-se meu povo, ele, não, e o próprio pai endureceu o coração do faraó. E ele, pá, praga, pá. E o povo israelita nenhum recebeu nada de praga. Então agora em Apocalipse vai ser a mesma coisa, irmão. Quando o Mashiach vier, Yausha, e começar a abrir selo por selo, todas as pragas de Apocalipse, essas que a gente já sabe, porque está escrito dentro do livro de Apocalipse. Está tudo escrito lá como que serão. Só vai cair sobre quem? Aqueles que não aceitarem Yau e Yasha. Esses vão receber. Tá certo? E aí os demais outros que hoje são Yaudins, que aceitaram Yahweh, esses vão estar resguardados, irmãos. E aí no final de toda essa grande tribulação, ele vai resgatar todo mundo. Dele, os vencedores, ele dará, o anjo virá, dará uma pedra branca na mão da pessoa, a pessoa vai ler e vai lembrar do nome, porque vai ter um nome naquela pedra branca, ele vai lembrar do nome que era do nome que ele usava lá na morada celestial. E aí o corpo dele, em questão de milésimo de segundos, num piscar de olhos, será transformado de um corpo corrupto, de veneno, de serpente, para um corpo de glória. E aí vira espírito novamente. Ah, mas como? Então você pega seu celular aí, irmão, e você vai falar assim, ali pelo Google, quantos átomos tem um corpo humano? Aí você vai ver que tem 7 octilhão de átomos. Isso aí, irmão, é o quê? Isso aí é uma... Se ligar todos esses átomos através da fonte geradora de energia universal, espiritual e celestial, que é Yau, nós viramos uma estrela novamente, o quê? Um espírito novamente. Pum, acende e a gente vira o espírito. É o que vai acontecer. Quando nós viemos, ele desligou, e quando ele voltar, ele vai nos ligar novamente, e nós vamos virar espírito novamente. Outro dia um cientista, vendo isso aqui, ele comentou que para gerar energia que equivale a 7 octilhão de átomos, uma Itaipu daquela que nós temos aqui, que foi uma das maiores empresas geradoras de energia hidrelétrica do mundo, levaria 100 anos gerando energia para produzir 7 octilhões de átomos. Tá bom? Então, irmãos, é o que eu quero dizer para vocês, tá? A interpretação mais comum é que a fé em Yausha e o batismo são necessários para a salvação. Ninguém volta para a morada celestial, irmão. Ninguém. Então, eu só quero enfatizar para fechar a nossa conversa de hoje. Só Yausha salva, irmão. Não existe outro. Só Yausha. Por isso que ele veio aqui e disse assim, eu sou o caminho, o verdadeiro. Todos os outros levam a Roma, a quem? A Deus e Jesus. Mas o único que leva de volta à morada celestial é Yausha. Eu sou o caminho, a verdade, o verdadeiro. Porque o outro é um clone, um nome inventado. É aquele que quando o cara quer sacanear você, ele liga para você. Alô, quem tá falando? Ah, é o Hamilton. Ô Hamilton, teu irmão, tal. Como meu irmão? Não, teu irmão fulano, tal. Usando o número dele, usando todas as especificações para me enganar. Para que eu caia na armadilha, você entendeu? E mando para ele na conta do Pix, que ele vai pedir lá 1.000, 2.000, 5.000 reais. É isso. Mas a pessoa que tem conhecimento da verdade, sabe alguns segredos, você entendeu? Que só você sabe porque você tem uma ligação espiritual, você vai falar para ele, ó, você tá com ele mesmo? Então isso aqui. O cara não vai te responder, meu irmão. Por quê? Porque só a verdade liberta. Tá entendendo? Tá entendendo, irmão? Então só Yausha liberta, irmão. Só Yausha salva. E tá chegando no dia. O dia já está, irmão. 2030 é um último dia dos jubileus. Você entendeu? É a transição, irmãos, dos 120 jubileus, que é do projeto de salvítico, de salvação, que o papai colocou para nos resgatar, você entendeu? Para iniciar o milênio sabático, que é iniciar o quê?
a restauração. Nós vamos ficar 1000 anos com Mashiach e Yahushua nos ares, na Sião celestial, né, na Al-Shalom celestial, enquanto será restaurado este reino, porque isso aqui, quando o papai criou era o Éden, o jardim do Éden, o paraíso, e ele vai restaurar como era, ele vai fazer agora. Porque quando era, Adão e Eva se deixou ser enganado, Lúcifer tomou possessão e começou a destruir tudo, assim como está destruindo tudo. Acabando com os animais, poluindo o rio, poluindo o ar, matando as pessoas de doença, de tudo. Na escravidão, da prostituição, da droga, da homossexualidade, da LGBTI, tudo isso aí, irmão, são demônios usando o corpo das pessoas para acabar com a saúde e a vida das pessoas, irmão. Isso são obras, você entendeu? Deste maligno que está na possessão desse mundo, dessa ordem mundial. Mas isso tudo já está programado e tem o fim agora. Na última semana de Daniel, no último dia dos 2300 anos e no último dia do último jubileu, que começou em 1980 e termina agora em 2030. Agora, irmão, eu passei para vocês aqui uma semente de informações maravilhosa que o papai tem revelado para mim nesses últimos 5 anos que eu busco incansavelmente. Todos os dias eu oro para ele. Agora, antes de começar, eu orei. De manhã, 5 horas da manhã, quando eu acordei para estudar, eu orei. À noite, ontem, quando eu estava estudando até as 22 horas, eu estava orando, porque eu queria passar essa mensagem para vocês. Agora, se você não entendeu, irmão, o recado, se você acha que o Deus e o Jesus é aquele que vai te salvar, se você acha que isso aqui é papo furado, você é livre, irmão. Papai sempre falou, ele nunca se manifestou cobrando nada de você. A única coisa que ele pediu foi assim, vocês vão e levam o evangelho para eles, para que eles recebam o evangelho. Agora eles, que assim como o povo biriano, eles que vão ter que ir atrás para entender se é verdade ou é mentira. Ou eles buscam a verdade, se libertam, ou eles gostaram do sistema babilônico, estão satisfeitos com a Babilônia e eles vão ficar com a Babilônia. A escolha é sua, irmão. A escolha é sua. Que o papai te abençoe sempre. Em nome de Yahushua Mashiach, te ilumina teu coração. Que você possa, irmão, se questionar dentro de você, do seu espírito. Cara, é verdade isso? Busca. Busca que você encontra. Bata as portas que as portas se abrirão. Peça que ele vai manifestar para você. Mateus 7, versículo 7. Matitial. Coloque nos seus filhos o meu nome. Começou com o nome dele para o filho dele. Mateus, em hebraico, é Matitial. Isaías, Ishaial. Jeremias, Irmial. Tudo leva o nome de Yal. Nome da cidade santa, Davi, coloca o nome da cidade lá, o meu nome. Yal Shalom. No meu filho. E todos, Yal Hanan, João, todos levam o nome de Yal. Não é à toa, irmão. Coloca nos seus filhos o meu nome, que eu os abençoarei. Todos levam o meu nome. Assim seja. Que o papai abençoe todos nós.